A gente vai acionar nossa reportagem em Brasília para saber mais sobre como o governo Lula vem se posicionando, quais são as articulações envolvendo o presidente e o Itamaraty a respeito da crise na Venezuela. O Rafael Procópio está aqui com a gente, tem mais informações. Boa noite para você, Rafa. Oi, Ale, oi, Arthur, boa noite para vocês, para todo mundo que está no É da Coisa com a gente nesta terça-feira. Estavam falando agora há pouco sobre essa manifestação da OEA do Brasil, que voltou, como vocês estavam dizendo, a condenar os ataques dos Estados Unidos na Venezuela. E essa posição, como eu disse, foi apresentada em uma reunião, mais uma reunião extraordinária aí da de organizações, na verdade, internacionais. No caso, essa, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. O Conselho Permanente da OEA se reuniu hoje na sede da entidade, lá em Washington, para discutir, claro, a situação venezuelana. E a gente estava conversando, estava ouvindo, na verdade, vocês falando sobre esse termo, o uso do sequestro, e a gente traz agora uma informação trazida há pouco pelo nosso colega da TV Band, Túlio Amâncio, que existe já uma decisão do governo brasileiro de começar a classificar toda essa ofensiva norte-americana na Venezuela com este termo. É algo que já está alinhado com a ideia do presidente da República, o presidente Lula, e vai ser chamado a partir de agora de sequestro, como uma ideia de dar realmente nome às coisas como elas são. A classificação de sequestro, como eu estava dizendo, foi usada hoje nessa reunião da OEA, e agora o presidente Lula, como tem feito desde sábado, alinha os posicionamentos. Primeiro, por parte do chefe do Poder Executivo, que é o presidente Lula, e depois vai repassando para os ministros. Foi assim no sábado, logo depois do presidente ter a informação direta da Venezuela de que Nicolás Maduro tinha sido levado pelos Estados Unidos. Logo depois disso, sentou com alguns ministros, fez um panorama e começou a fazer uma posição oficial brasileira, sempre condenando, dizendo que isso abre um precedente perigoso na América Latina e que todas as questões devem ser usadas, todas as questões bélicas ou de qualquer desentendimento que possam existir entre Estados Unidos e América Latina, América do Sul, devem ser resolvidas no diálogo. E agora a gente tem essa nova possibilidade, essa nova abertura que foi trazida justamente pelo próprio presidente Lula de classificar a ação contra Nicolás Maduro como um sequestro, e a gente deve ver a partir de agora em outras manifestações oficiais os membros do governo usando este termo. É bom a gente lembrar que o presidente Lula só se manifestou até então pela internet, nas redes sociais. Uma fala ainda do presidente sobre o caso ainda não aconteceu, mas existe a possibilidade forte disso acontecer durante essa semana. Temos alguns eventos importantes, temos possíveis saídas de ministros, que a gente vai falar mais tarde também para essa semana, e na quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2023, tem aquele ato em memória dos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, então muito possivelmente a gente vai ver essa nova linguagem aí do governo brasileiro, adotando aí esse termo como sequestro a partir de agora, para tudo que aconteceu entre Donald Trump e Nicolás Maduro, lembrando que pelo menos os governos petistas têm uma longa tradição de conexão, ou pelo menos de proximidade com os governos chavistas e, consequentemente, o governo de Nicolás Maduro, mas tem se aproximado nos últimos tempos também do governo de Donald Trump. Então, por mais que seja um pouco mais enfático, assim como foram China e Rússia, o governo deve tentar transitar entre esses dois extremos para não desagradar os dois lados, marcando uma posição pela Venezuela e pela América Latina como um todo, e também sem tentar debater, cair na pancada diretamente com o governo norte-americano de Donald Trump. Volto com vocês.